Hoje vamos conhecer 3 histórias reais de arrepiar em que a busca pela selfie perfeita terminou em tragédia. Número 1. O Leão de São Paulo. Na manhã de 17 de junho de 2014, o sol nasceu forte sobre o Parque de Vida Selvagem de São Paulo, derramando feixes dourados sobre os caminhos ainda úmidos e fazendo balançar as palmeiras ao vento. O ambiente estava silencioso, horas antes da chegada do público. Dentro dos recintos, aves batiam asas inquietas, e ao fundo, o som grave de um leão reverberava nas paredes de pedra. Tudo parecia como qualquer outro dia. Marco Oliveira, tratador sênior de 32 anos, havia chegado mais cedo que o habitual. Não era a primeira vez que fazia isso. Era conhecido pela pontualidade e discrição. Os colegas o descreviam como alguém calmo, de fala baixa, que muitas vezes preferia almoçar sozinho em vez de se juntar ao grupo. Não era isolamento por hostilidade, mas por hábito. Para Marco, aquele zoológico era mais que trabalho, era sua vida. Morava sozinho em um pequeno apartamento de um quarto, a menos de 2 quilômetros da entrada do parque. Sua família não estava por perto. Os pais já viviam aposentados em uma cidade rural do sul do país e o irmão mais velho havia se mudado para o exterior anos antes. Marco raramente tocava nesse assunto. Ele não costumava viajar, mal tirava férias e quase nunca quebrava a rotina. Nos fins de semana, mesmo sem estar escalado, caminhava pelo entorno do parque, anotando observações sobre o comportamento dos animais ou registrando fotos das estruturas que admirava. Entre os bichos, sua presença era notada e respeitada, especialmente na ala dos carnívoros, onde trabalhava havia anos. Com eles falava como se fossem velhos amigos. Até os mais temperamentais mostravam-se menos agitados em sua presença. Essa relação ia além do profissional. Para Marco era algo íntimo. Poucos meses antes do acidente, a administração do zoológico havia lhe atribuído uma função extra: cuidar das redes sociais da instituição. Não era parte de sua descrição original de trabalho, mas por seu olhar fotográfico e dedicação silenciosa, parecia a escolha natural. A direção queria ampliar a visibilidade, e Marco começou a postar registros das rotinas. Animais sendo alimentados, closes de espécies, cenas matinais. No início era apenas mais uma tarefa, mas com o tempo, a linha entre cuidado e conteúdo foi se tornando difusa. Antes disso, em sua conta pessoal, as postagens eram majoritariamente fotos artísticas dos bichos, raramente selfies. As legendas lembravam pequenos diários com reflexões delicadas, a respiração lenta de uma onça durante a soneca ou a luz do sol refletindo nos desenhos das escamas de um lagarto. Para os colegas, Marco era confiável até o limite. Nunca faltava, nunca se irritava. Também não parecia ambicioso. Não buscava promoções, mas se orgulhava da constância. Apesar da timidez, Marco abraçou a responsabilidade das redes sociais. Não havia pedido essa função, mas a levou a sério. Para ele, era uma forma de expandir seu propósito além de alimentar ou limpar recintos. Começou fotografando apenas os animais, depois passou a aparecer nas imagens, sempre atrás de grades ou vidros, às vezes com a ajuda de colegas para enquadrar. Essas publicações trouxeram mais seguidores para o zoológico. A gestão reparou. Marco também. Com o tempo, suas fotos ficaram mais elaboradas. Ele aprendeu truques de iluminação, ângulos, hashtags. Naquele dia, às 8h43, 15 minutos antes da abertura, as câmeras de segurança de alta definição o flagraram entrando na ala dos grandes predadores, especificamente perto do recinto dos leões africanos. Carregava o equipamento de rotina, balde de carne, luvas, botas, mas de forma incomum, tinha também o celular pessoal na mão. Não havia alimentação programada para aquele horário, e o tratador responsável por supervisionar os protocolos dos leões estava de folga. Marco se movia com determinação. As imagens mostraram ele destravando o portão secundário usando 2 códigos, o seu e outro que havia conseguido dias antes, alegando que substituiria um colega supostamente doente. Sem ninguém por perto, desrespeitou o protocolo de segurança que exigia 2 pessoas. Parou na entrada, olhou rapidamente para trás, para o corredor vazio e entrou na antecâmara do recinto. Ali, abriu parcialmente uma das cortinas superiores para deixar a luz entrar. Foi registrado verificando a tela do celular, ajustando-o nas mãos. Em seguida, atravessou a última porta e entrou no habitat do leão. O espaço simulava a savana da Tanzânia, com pedras espalhadas, um pequeno lago e uma plataforma sombreada para descanso. Ao fundo,
César, o astro do parque, estava deitado sob uma árvore. O leão adulto, com mais de 200 quilos, respirava em ritmo calmo. Marco colocou o balde de carne no chão, como se quisesse manter a aparência de rotina, caso fosse questionado depois. Então, avançou alguns passos, segurando o celular, virou-se de costas para César e ergueu o braço, tentando enquadrar a cena perfeita. Talvez um vídeo curto, talvez apenas uma foto, algo marcante para impulsionar o engajamento da página. Naquele momento, não havia testemunhas por perto. As câmeras do corredor mostravam que Marco estava sozinho. O leão ergueu a cabeça e fixou o olhar na silhueta que invadia seu território. Às 8h46, César se moveu. Primeiro, um rosnado baixo, quase inaudível no áudio da câmera. Depois ergueu-se, músculos ondulando sob o pelo dourado, e deu o primeiro passo. Marco percebeu tarde demais. Ainda com o celular erguido, virou-se, mas não teve tempo. O leão disparou. Os quase 5 metros de distância desapareceram em menos de 2 segundos. Marco recuou, tentando se esquivar, e a câmera desfocou com o impacto. Ele caiu no chão, o celular voando para longe. Outra câmera de ângulo diferente registrou o momento exato em que César saltou, garras abertas, mandíbulas escancaradas. O grito de Marco ecoou. A primeira patada atingiu seu ombro e pescoço, rasgando tecido e pele. No instinto, ele rolou para proteger o rosto, mas César o alcançou antes que pudesse levantar. O peso do animal caiu sobre o peito, esmagando-lhe as costelas. Em segundos, os dentes cravaram-se em seu lado, logo abaixo das costelas, e o sangue começou a escorrer pelo chão de terra. No corredor, uma tratadora júnior, que retornava de um café, ouviu um barulho distante. Primeiro um baque, depois um gemido abafado. Só com o grito dilacerante ela deixou o copo cair e correu. Dentro do recinto, Marco ainda se debatia, chutando fraco, tentando se arrastar, mas César já o arrastava pela perna. O leão mordeu novamente, dessa vez nas costas, sacudindo-o com violência. Os gritos enfraqueciam até cessarem. A funcionária acionou o painel de emergência, disparando o alarme e fechando os portões. Em segundos, sirenes ecoaram pela ala. Outros 2 funcionários chegaram com dardos tranquilizantes, mas já não havia o que fazer. Quando abriram o portão secundário, Marco estava imóvel. César rondava, agitado com o barulho, o focinho ensanguentado. Somente depois que conseguiram afastar o leão com ruídos altos e recolhê-lo no compartimento de contenção, retiraram o corpo. O estrago era brutal. Cortes profundos no tórax, abdômen e costas, costelas quebradas, fratura craniana. Marco foi declarado morto antes mesmo da chegada da emergência. O parque permaneceu fechado por 3 dias. Os funcionários ficaram em choque. Aquele colega silencioso, disciplinado, que tantas vezes os orientara em treinamentos, havia ignorado todas as regras que sempre respeitou. As imagens das câmeras não deixaram dúvidas. Ele agiu sozinho, de forma deliberada e fatal. Nos dias seguintes, a direção implementou mudanças imediatas. Substituiu senhas por leitores biométricos nos recintos de predadores e separou definitivamente as funções de marketing das de manejo animal. O leão César não foi sacrificado. As autoridades concluíram que ele apenas reagiu como qualquer predador diante da invasão de seu espaço. O caso de Marco se tornou um lembrete cruel do que pode acontecer quando a busca por um registro perfeito pesa mais que a própria segurança. Número 2. O urso em Montana. Em 12 de agosto de 2019, o casal Sarah e Michael Winscott despertou cedo no chalé alugado em West Glacier, no estado de Montana. O vento assobiava entre os pinheiros ao redor da cabana. Era o 3º dia deles no Parque Nacional Glacier, e também o último dia inteiro de uma viagem que vinham planejando há meses, partindo de Seattle, onde moravam. A ideia era simples: comemorar o aniversário de casamento em meio à natureza, longe do barulho urbano e da rotina digital. Michael, com 30 anos, era engenheiro de software e tinha como refúgio as trilhas. Durante a semana, mergulhava em códigos e sistemas complexos. Mas nos fins de semana, seu lazer estava em mapas de caminhada, listas de equipamentos e longos percursos que o ajudavam a esvaziar a mente. Sarah, com 28 anos, trabalhava no setor editorial. Tinha uma cadência diferente, mais suave, reflexiva, criativa. O que mais lhe encantava nas paisagens não era a quilometragem percorrida ou o desnível conquistado, mas o silêncio, o tempo que parecia se alongar em meio às árvores e montanhas. Juntos,
se equilibravam. Michael trazia ordem e método. Sarah, contemplação e curiosidade. No dia anterior, haviam visitado pontos turísticos mais movimentados, com lojinhas de lembrança e miradouros cheios de famílias. Mas para aquele dia, queriam algo diferente, mais íntimo. Escolheram a Highline Trail não pela fama, mas pela promessa de sossego, menos turistas e mais silêncio. Era uma daquelas trilhas que parecia revelar algo novo a cada curva, sempre dando a sensação de que havia mais a descobrir. Às 8h15 da manhã já estavam caminhando. Os primeiros trechos alternavam passagens estreitas à beira de penhascos e trechos sombreados por mata fechada. O ar ainda guardava o frescor da madrugada. A conversa entre os dois era espaçada, interrompida por silêncios atentos, um gavião distante, o barulho de esquilos correndo pelo mato, ou o chiado de marmotas. De vez em quando paravam para registrar a paisagem. Sarah levava sempre uma câmera compacta presa à mochila. Não falava muito enquanto fotografava, mas o leve sorriso nos lábios revelava o quanto gostava de capturar aqueles instantes. Com o avançar da manhã, seguiram cada vez mais fundo no parque. Cruzaram poucos trilheiros, até que o céu abriu e o cenário se transformou em campos alpinos cobertos por flores silvestres. Por um momento parecia que todo o parque era deles. Por volta de 10h30 chegaram a um aclive amplo, coberto por gramíneas e pedras espalhadas. Tudo estava calmo, até que cerca de 45 metros à frente, Sarah percebeu o movimento. A princípio, pensou tratar-se de um bisão, mas a silhueta era diferente. Ombros mais altos, dorso em declive, pelagem escura. Era um urso pardo enorme, ocupado em revirar a terra em busca de raízes ou insetos, alheio à presença humana. Michael imediatamente mudou o ritmo, erguendo a mão para sinalizar que precisavam se afastar. Sarah obedeceu, olhos arregalados, mas sem pânico. Nenhum dos dois jamais havia visto um urso solto. Conheciam a teoria, já tinham lido os folhetos de segurança, levavam spray anti-urso, haviam ensaiado mentalmente como agir. Mas teoria não se compara ao instante real, quando se está a poucos metros de um predador. Sem dizer palavra, Sarah tirou o iPhone da mochila e abriu a câmera em modo selfie. Falando quase em sussurro, começou a filmar, enquadrando a si mesma com o urso ao fundo, levemente desfocado. Não era vaidade nem desejo de postar depois. Era o impulso de registrar algo que parecia irreal, daqueles momentos que muitos contam, mas quase ninguém tem como provar. Enquanto mantinha o celular erguido, uma rajada de vento soprou pelo campo. O urso ergueu a cabeça. Seu corpo mudou sutilmente, orelhas apontadas para frente, músculos tensos. Já não buscava comida. Agora avaliava o cenário. Michael e Sarah iniciaram a retirada lenta, passo a passo, sem movimentos bruscos. O urso observava, parado. Não rosnou, não atacou, apenas começou a segui-los. A princípio caminhava devagar, quase testando. O casal acelerou levemente sem virar de costas. Mas a cada passo mais rápido deles, o urso correspondia. O som ambiente desapareceu. Não havia mais pássaros, nem vento. Apenas o estalo de cascalho sob os pés e a respiração contida. O caminho estreitou-se com barranco íngreme de um lado e vegetação densa do outro. Atrás deles, o urso deixou de andar. Começou a trotar. Cabeça baixa, narinas dilatadas, seguindo o rastro com precisão assustadora. Sem aviso, partiu em disparada. O barulho foi ensurdecedor. Patas golpeando o solo, pedras deslocando-se, galhos se partindo. Em segundos a distância se desfez. Sarah tropeçou, o pé preso em uma pedra da beira da trilha. Caiu com o ombro no chão. Tentou se erguer, mas o urso já estava em cima. A primeira patada atingiu suas costas, rasgando o casaco e a carne. Ela desabou, braços sobre a cabeça em tentativa instintiva de defesa. O segundo golpe veio de lado, arremessando-a de costas, abrindo cortes profundos nas costelas e abdômen, que imediatamente encharcaram a roupa de sangue. Michael, ao ouvir o tombo, virou-se e presenciou a cena. O corpo dela retorcendo-se sob o impacto, o borrão marrom do animal em movimento. Correu em direção à esposa, sem saber o que poderia fazer. O urso, já envolvido no ataque, cravou os dentes no torso dela, atravessando tecido e pele, esmagando ossos. Michael parou a poucos metros, instinto e medo o travando. Tentou puxar o spray anti-urso, mas não conseguia ângulo. O animal estava curvado demais, próximo demais. O jato não teria efeito. O predador nem sequer olhou para ele. Estava fixado em Sarah, como se nada mais existisse. Em um lampejo de lucidez, Michael entendeu.
Não havia nada que suas mãos pudessem fazer. Gritar não adiantaria, o urso não se intimidava. Aquela era a decisão do instinto selvagem. Cada célula de seu corpo gritava para correr. E ele correu. Disparou pela trilha, coração martelando de culpa e medo. Cada passo parecia uma traição. Tirou o celular tentando chamar ajuda, mas não havia sinal. Só a tela vazia e o ícone de SOS piscando. Correu por quase 3 quilômetros até cruzar 2 caminhantes idosos que descansavam em uma bifurcação. Mal parou. Gritou, acenou, passou direto. Somente na junção da High Line com a Loop Trail, encontrou uma voluntária, funcionária de apoio do parque, que percebeu o pânico imediato. Ela acionou o rádio, comunicando o ataque. Guardas florestais treinados foram enviados da base mais próxima, enquanto outros partiram de trilhas adjacentes. O terreno era inclinado, os acessos estreitos. Demorou mais de 1 hora até chegarem ao local. Quando encontraram Sarah, já não havia nada a fazer. Seu corpo estava a cerca de 6 metros da trilha, parcialmente coberto por galhos, terra e folhas esmagadas. Comportamento típico de ursos, que escondem o que consideram ameaça ou alimento. Os ferimentos eram devastadores. Múltiplos cortes nas costas, peito e abdômen, costelas quebradas, perfurações profundas no ombro e pescoço. O laudo confirmou que ela havia morrido em poucos minutos após o primeiro golpe. O urso não estava mais lá. Nenhuma nova ocorrência foi registrada nos dias seguintes. O trecho da trilha foi isolado e sinalizado, e os guardas reforçaram as medidas de segurança para caminhantes. A investigação concluiu que o animal não agiu como predador, mas como defesa instintiva. Não houve decisão de abate. 1 ano depois, ergueram uma pequena placa de madeira próximo à curva onde o ataque aconteceu. Sem nomes, sem datas. Apenas a inscrição: respeite a vida selvagem. Mantenha distância. A história de Sarah ficou como um lembrete silencioso de como a natureza pode mudar em segundos. Número 3. O tigre em Ontário. Em 23 de maio de 2018, a floresta densa de pinheiros de Ontário, no Canadá, envolvia em silêncio uma propriedade isolada conhecida como Northwoods Exotic Animal Haven. Não havia placas na entrada, nem anúncios em sites. À primeira vista, parecia apenas uma grande fazenda. Mas por trás das árvores escondiam-se jaulas, grades e o som ritmado de animais caminhando em círculos. O local pertencia a Robert e Linda Mackenzie, que já moravam ali havia mais de 20 anos. Nesse tempo, colecionaram mais de uma dezena de animais exóticos. Leões, leopardos, pumas e, mais recentemente, tigres de Bengala. A paixão pelo tema começou com resgates pequenos, como um serval e um leopardo aposentado de zoológico. Mas à medida que a fortuna do casal crescia, também crescia a ambição. Com recursos abundantes e um fascínio compartilhado por grandes felinos, Robert e Linda transformaram a propriedade em um zoológico particular. Investiram tempo e dinheiro, chamando aquilo de um santuário pessoal. Mas o Northwoods nunca foi oficialmente licenciado. Funcionava em uma zona cinzenta da lei, dentro da legalidade da posse privada, mas sem fiscalização real. As jaulas eram improvisadas, algumas montadas com cercas de obra, outras adaptadas de currais para gado. Tudo feito por empreiteiros locais sem experiência com contenção de predadores. Ainda assim, para os Mackenzie e alguns amigos próximos, o espaço era motivo de orgulho, uma exibição quase exclusiva. Naquela quarta-feira, Robert e Linda recebiam em casa amigos de longa data, David e Catherine Harrington. Os casais se conheciam há mais de 10 anos, desde um evento beneficente em Toronto. David havia construído fortuna no mercado imobiliário e Catherine vinha da área de finanças. Com os filhos já crescidos, buscavam viagens diferentes, experiências exclusivas. Não era a primeira visita ao Northwoods, mas desta vez havia novidade. Raja, um tigre recém-chegado de um zoológico de beira de estrada que havia fechado as portas. A tarde começou tranquila, com almoço e vinho no deck elevado da casa, de onde se via a parte inferior da propriedade. A brisa trazia o cheiro de resina das árvores, misturado ao odor forte dos animais. Entre conversas e taças, o tempo passou. Quando o sol começou a baixar, já com a segunda garrafa vazia, Robert sugeriu descerem até o cercado de Raja. Falava do tigre com um carinho exagerado, descrevendo-o como dócil, quase como um gato de estimação desde a chegada. A sugestão não foi debatida. Simplesmente aceitaram. O recinto ficava em um aclive, cercado por grade de 4 metros reforçada com barras de aço.
Raja estava deitado sobre a laje de concreto, a pelagem listrada brilhando sob a luz do entardecer. Robert aproximou-se do portão externo e começou a exaltar o porte e o temperamento do animal. Atrás dele, os convidados observavam. Catherine, mais recuada, usava o celular para registrar fotos e vídeos. De repente, Robert tomou uma decisão. Abriu o primeiro portão e convidou David a entrar no espaço intermediário, uma zona estreita entre duas grades, projetada apenas para a alimentação, não para a circulação de pessoas. Sem perceber o risco, David aceitou. Era uma quebra de protocolo que entre amigos parecia inofensiva. Raja levantou-se lentamente, músculos firmes se movimentando sob a pelagem. Aproximou-se da grade interna, fixando o olhar no visitante que agora estava a poucos passos de distância, preso entre duas cercas. O espaço era mínimo, pouco mais de 1,20 m de largura, com o recinto de um lado e a cerca externa do outro. David, ainda próximo do portão, parecia incerto, mas sorria levemente. Catherine ergueu o celular novamente, enquadrando a cena. Mas os sinais estavam claros. Raja abaixou as orelhas, o rabo chicoteando devagar, a cabeça inclinada para frente. Não era postura de tranquilidade. Era foco, tensão, instinto predatório à flor da pele. Num instante, o tigre avançou. Não houve rugido, nem salto cinematográfico. Apenas uma explosão curta de velocidade. A pata atingiu a grade com tamanha força que uma das emendas mal fixadas se abriu, criando uma brecha. A garra atravessou o espaço, cravando-se no braço de David e puxando-o contra o metal. O impacto jogou o ombro dele contra a grade. Raja enfiou mais a pata, agarrando o que podia. David tentou se soltar, mas a força era descomunal. Catherine soltou um grito. O celular caiu no chão, ainda com a tela acesa. O tigre encaixou as mandíbulas no vão, mordendo primeiro o ombro, depois o pescoço. O sangue espirrou pelo cascalho. Robert correu até o galpão e voltou segundos depois com um extintor e uma mangueira de água. Improvisos inúteis para um desastre já em curso. Catherine permanecia paralisada, mãos trêmulas, voz quebrada tentando pedir socorro pelo celular. Enquanto isso, a grade sacudia sob a violência do ataque. Robert acionou o extintor, soltando uma nuvem branca perto do focinho de Raja. O tigre recuou por um instante, mas não largou a presa. Então ele abriu a mangueira e jorrou água fria nos olhos do animal, que apenas diminuiu o ímpeto, sem desistir. Linda ligava para a emergência, mas nem sabia como explicar a localização. Não havia endereço oficial, nem registro do lugar. O ataque durou pouco mais de 4 minutos. Nesse tempo, David sofreu mordidas repetidas e cortes profundos no peito, no ombro e no pescoço. Uma das mordidas rompeu a artéria braquial sob o braço. A perda de sangue foi imediata e avassaladora. Quando Raja finalmente largou, David caiu contra a grade, imóvel. 27 minutos depois da ligação, um grupo de bombeiros voluntários chegou, seguido por paramédicos. Catherine estava em choque, sentada perto do portão. Robert, coberto de sangue, não dizia nada. David permanecia no chão, cercado por marcas de arrasto, vegetação amassada e manchas vermelhas. Tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele foi declarado morto ainda durante os preparativos para o transporte aéreo ao Hospital de Toronto. A causa: hemorragia maciça por rompimento de artéria, somada a múltiplas lacerações. A investigação apontou falhas graves: cercas comprometidas, zona de segurança insuficiente, ausência de tranquilizantes, falta de protocolos e de treinamento formal. O Northwoods era sustentado apenas pela confiança de Robert e improvisos. Chegou-se a cogitar acusações criminais, mas não houve processo. Catherine entrou com ação civil por negligência e ocultação de riscos. O caso foi encerrado em acordo. Os animais restantes foram removidos discretamente, e no ano seguinte a propriedade foi vendida em silêncio. A morte de David levou o governo a aprovar leis mais rígidas sobre posse de animais exóticos em áreas privadas. Mas nenhum monumento marcou o lugar. Apenas a lembrança de uma tarde tranquila que terminou em tragédia irreversível. Essas 3 histórias diferentes mostram a mesma verdade dura. A vida selvagem nunca deve ser tratada como um cenário para fotos. Seja em um zoológico, em uma trilha remota ou atrás de grades que parecem seguras, a natureza responde com instinto, não com compaixão. A busca por um clique pode custar muito mais do que curtidas. Pode custar a própria vida. Então, da próxima vez que você pensar em chegar perto demais de um animal apenas para registrar um momento, lembre-se de Marco, de Sarah e de David.
O aviso deles já está escrito em silêncio. Respeite a distância, respeite o instinto e respeite o perigo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!